Fala aí, galera antenada! Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. E olha só, galera, começando o dia com uma afirmação poderosíssima para que possamos treinar a nossa mente. Isso mesmo, o seu subconsciente. Porque ele é o responsável por suas ações, né? Por todas as nossas ações espontâneas. E quando a gente vai treinando, né, o nosso subconsciente, a gente começa a entender e perceber todo o poder que existe dentro de nós. E a afirmação de hoje, galera, é muito simples. Eu tenho o poder de mudar as coisas na minha vida. Olha só, eu tenho o poder de mudar as coisas na minha vida. Isso mesmo, mantenha-se nessa frequência, nessa vibração positiva e mantenha-se antenado aqui com os conteúdos da Mindset Digital. E olha só, galera, hoje a gente vai falar sobre 5 etapas, 5 passos simples e completamente didáticos para você aprender a como realizar um lançamento. E olha só, galera, são 5 etapas muito simples. A primeira delas, que você tem que pensar numa jornada, né, de um lançamento, é na captação, tá? Essa etapa, ela é a etapa que mais vai demandar tempo, investimento de tempo, de dinheiro, de network, enfim, você vai precisar dedicar uma atenção muito maior em todas as etapas, não que as outras sejam menos importantes, mas a etapa da captação é onde você vai pôr mais dinheiro para fazer a captação de novos leads, né, de pessoas novas, como eu disse, seja com financeiramente, né, através das suas campanhas de tráfego, né, pago, que você vai lá no Facebook Ads, no Google Ads e impulsiona esses anúncios, quer seja de modo orgânico, porque também nas redes sociais, tá, no formato não pago de tráfego digital, você vai precisar se manter ali ativa, para que você possa continuar, né, entregando conteúdos de alta relevância para o seu público e, eventualmente, trazer mais pessoas interessadas por seu lançamento, beleza? Segunda parte, tá? Segunda etapa mais importante do seu lançamento é a parte de aquecimento. Da mesma forma, claro, só que não na mesma proporção, mas da mesma forma você vai precisar dedicar bastante atenção, bastante pesquisa de público para saber realmente se aquele público está aceitando aquele tipo de conteúdo. Mas como assim, Lelão? No próprio lançamento, ou seja, você está enviando copies lá dentro dos seus grupos, né? Porque a gente fez lá a captação, né? A primeira parte. E essas pessoas entraram para os seus grupos, né? Seus grupos do WhatsApp, enfim, através de onde você estiver captando essas pessoas, né? Esses leads, os e-mails, WhatsApp, enfim, todas essas formas de aquecer. Aí você vai enviar copies e aí onde você vai pesquisar, testar, na verdade, e saber se está dando certo ou errado. É realmente trocar a roda do carro com ele andando, tá? Isso aqui. Por quê? Porque conforme você vai enviando as copies e está entrando pessoas novas nos grupos, né, na sua captação de e-mail, você vai perceber que algumas pessoas que não estão interessadas pelo seu conteúdo vão procurar sair dos grupos. Da mesma forma, vão deixar de seguir a newsletter dos seus e-mails, né? E claro, com a sua ferramenta de e-mail e dentro dos grupos, com o administrador, você consegue verificar essas saídas. E aí,
é onde está, né, muitas vezes o segredo da coisa. Você, nessa parte do lançamento, nessa etapa, você de aquecimento, você ir testando e vendo realmente o que está funcionando ou não. E como, Lelis? Através dessas copies que você vai produzir e mandar dentro desses grupos que estão os seus leads, beleza? Terceira parte, tá? Mas uma proporção bem menor também, mas não menos importante, a etapa do lembrete. Você vai ter que dedicar tempo, né? Algum tempo e dinheiro também, né? Investimento para a produção de alguns conteúdos que façam esses leads se lembrarem do seu evento, porque o lançamento não é um evento. Você vai captar essas pessoas, aquecê-las e levar para uma CPL, né? Que a gente já ensinou aqui no podcast, né? No Papo Digital e na Mindset Digital, que é o lançamento, né? Você pode pesquisar. Se você estiver aqui no Spotify, se você estiver recebendo aqui pelo grupo do Papo Digital no WhatsApp, eu recomendo que você vá lá no canal do YouTube da Mindset Digital e pesquisa, né? Como fazer um lançamento. Dentro do canal da Mindset Digital você vai encontrar inúmeros conteúdos, tá? Mas como eu disse, na parte do lembrete, você vai precisar, né, nessa terceira etapa, lembrar as pessoas que você vai fazer um evento, porque senão você vai fazer um evento, né, ao vivo para algumas pessoas e não vai ter ninguém. Vai estar você e a pessoa que está te ajudando eventualmente no seu lançamento. Aí não tá bom, né? Então, você precisa estar muito atento, como eu disse, dedicar algum investimento, tanto financeiro quanto de tempo, né? Dedicar atenção para estudar, pesquisar o mercado, ver como é que os leads estão se comportando dentro desses grupos e realizar ali alguns convites e lembretes para essas pessoas saberem da sua live. Preferencialmente pedir para deixar like quando é no YouTube, né? Ir lá, deixar um comentário. Geralmente você vai deixar essa live principal, né? Que você marcar o seu lançamento ao vivo, né? Pública, aliás, né? Não listada, não. Ela tem que estar pública, beleza? A quarta etapa de um lançamento, para você fazer um lançamento, é a parte, né? É o coração do negócio, que é a vendas. Nessa parte, você vai ter que dedicar bastante mesmo, comparando com todas as outras etapas. Nessa etapa de vendas, você vai ter que criar uma forma de abordar, de solucionar um problema do seu espectador, da pessoa que estiver assistindo a sua live, e criar uma narrativa onde você consiga revelar a sua oferta ou entregar o seu infoproduto, que precisa obrigatoriamente ser a solução para um problema dessas pessoas que estarão assistindo a live. Olha só que bacana, né? Então, nessa etapa, a gente precisa ter aí muito conhecimento em vendas, em gatilhos mentais, né? Que a gente já falou aqui inúmeras vezes, né? Já demos, inclusive, um livro de um autor parceiro nosso, né? Aqui para vocês. E essa é a parte de aplicar realmente os gatilhos mentais: escassez, curiosidade, exclusividade, enfim. Gatilho de autoridade. É exatamente aqui, nessa parte de vendas, que você precisa realmente estar bastante antenada para esses pontos, né? Entender sobre vendas em si, próprios gatilhos mentais, e dedicar uma boa atenção nessa parte. E a quinta, e não menos importante, galera, é o remarketing, porque veja bem, a pessoa que está participando de um lançamento seu, ela foi até o dia do evento, aí no dia do evento você revelou, né, a sua oferta, mas essa pessoa não comprou. Olha só que interessante. E ela não comprou, talvez por alguma razão,
tinha limite no cartão, ou né, não estava sem grana ali, aconteceu um imprevisto naquele mês, ele não conseguiu, aquela pessoa não conseguiu, né, comprar ali o seu infoproduto. E aí, onde você também precisa dedicar um pouco, boa parte, né, mas uma escala bem menor, mas que ela funciona muito bem. Dedicar investimento financeiro lá no tráfego pago, né, realizando um remarketing, enviando um determinado criativo somente para as pessoas que eventualmente participaram da live, não compraram, né? Não clicaram no botão comprar. Olha só, e você consegue realizar tudo isso através das ferramentas do Facebook Ads, do Google Ads. E dessa forma, nessa parte aqui de remarketing, você tem que ser bem perspicaz. Por quê? Porque você vai, a priori, utilizar o gatilho da escassez e não liberar, eventualmente, o pagamento através de boleto. Então, as pessoas elas vão dar preferência para a compra com cartão, e Pix, etc. Ou, em outro momento, as pessoas que não puderam comprar com cartão ou Pix, você vai sim trabalhar com esse remarketing, enviar conteúdos, né? Criativos, anúncios para essas pessoas que tiveram interesse, mas não puderam comprar. Aí ela vai se sentir exclusiva, ela vai falar, caramba, ele me encontrou aqui, esse anúncio é para mim, porque eu estava lá e não pude pagar, porque eu não tinha como o formato de pagamento através de boleto. E olha só, essas 5 etapas, vamos recapitular aqui, captação, é onde você tem que dedicar mais tempo, atenção e dinheiro. Aquecimento, lembrete, vendas e remarketing. Galera, olha só, essas 5 etapas, você conhecendo essas 5 etapas, você pode sim produzir e criar, né, a sua própria jornada, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, já sabe. Hashtag 669 Papo Digital lá nas redes sociais. Eu curti o conteúdo, Lelis, gostei das 5 etapas e ficou bem claro para mim. Beleza? Gostou do conteúdo? Continua ligado. Fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!